Conseguem ver bem minha tela, gente? Sim. Sim. Perfeito. Então, nós vamos começar o tema de hoje com cardiopatias isquêmicas, tá? Quando nós falamos de patologias isquêmicas, eu quero que vocês lembrem-se que elas estão, né, dentro das cardiopatias mais importantes que nós vimos até agora nas nossas aulas. Nós comentamos sobre hipertensão arterial, falamos de insuficiência cardíaca. Então, agora a gente vai comentar sobre cardiopatia super importante, que é a cardiopatia isquêmica, tá? Um tema que provavelmente deve ser muito tomado para vocês em medicina interna, e eu quero fazer um repasso geral antes da gente poder começar com os fármacos. Galera, quando a gente fala da estrutura do coração, da anatomia do coração, a gente tem que se lembrar de quais são as artérias, né, que fazem o suprimento desse músculo cardíaco, dessa estrutura cardíaca. Então, a gente sabe que lá da nossa aorta saem as coronárias, que são as artérias responsáveis pelo suprimento, né, pelo aporte de oxigênio desse músculo cardíaco. Então, nós temos a artéria coronária direita, a artéria coronária esquerda, né, que vai dar uma rama, que é a artéria descendente anterior. Essas são as principais, né, os principais vasos. Mas claro que a gente tem também a artéria descendente posterior, a artéria marginal direita. Enfim, nós temos vários vasos, tá, que vão suprir a necessidade de cada cara do coração, de cada extremo do coração, ok? Desse músculo cardíaco. Quando nós falamos, então, de enfermidade coronária, eu quero que vocês se lembrem lá de patologia, quando a gente falava sobre a formação de placas de ateroma, a limitação ao fluxo sanguíneo que pode acontecer em um vaso, em uma coronária, tá? Em uma artéria coronária. Então, aqui eu trouxe essa imagem, uma imagem bem legal, porque aqui a gente já consegue resumir tudo, que é a evolução da formação desse processo isquêmico por formação de placa de ateroma. Então, olha só, aqui nós temos um vaso normal, logo depois, nós vai acumulando aqui nesse vaso e formando uma estria grassa. Então, literalmente, é uma placa de ateroma que se começou a formar. É o início, é o pontapé inicial para a formação do que nós vamos ver daqui a pouco. Bem, então essa placa fibrosa, ela vai se aumentando, né, acumulando aqui células que, por sua vez, vão chegar a uma placa ateromatosa, uma placa ateromatosa completa. Essa placa, ela obstrui o meu vaso. E esse quadro se causa uma clínica que é a angina estable. Daqui a pouco nós falaremos sobre angina, mas eu quero que vocês já associem um momento de obstrução do vaso pela placa de ateroma, causando essa angina estable. Bem, o grande problema, é que a evolução dessa placa de ateroma é que seja propício para a agregação plaquetária, para que plaquetas possam se agregar nessa região da formação de placa de ateroma. Então, o que antes era estenótico, estava com menor calibre, agora nós estamos obstruindo. Olha só esse vaso como começa a ficar, portanto, cada vez mais obstruído. E é nesse momento, com o processo de rotura de placa e agregação plaquetária, que nós vamos ter eventos coronários agudos. Então, todas as vezes que vocês escutarem falando sobre síndrome coronário agudo, quer dizer que eu tive uma rotura de placa com agregação plaquetária, obstruindo de forma ainda mais intensa esses meus vasos, tá? Então, aquele vaso que eu conversava com vocês sobre anatomia, que antes irrigava uma parte específica do meu coração, agora ele está com pouco suprimento, ou com falha, ou com ausência de suprimento. Portanto, esse evento coronário agudo pode ser expressado como uma angina, que é a dor, infarto agudo do miocárdio,
ou morte súbita. Esses são os 3 eventos classificados como síndrome coronário agudo, tá? Então, eu trouxe uma tabelinha para vocês se lembrarem da diferença entre uma placa estável e uma placa inestável. A placa estável, lembrando que ela é até aqui, tá? Essa coberta fibrosa grossa, com ausência de células inflamatórias, com muitas células, com endotélio intacto, ok? A diferença da placa inestável, que a coberta fibrosa ela é fininha, com muitas células inflamatórias, com poucas células musculares e um endotélio erosionado. É essa erosão que vai me permitir com que haja agregação plaquetária. Então, eu queria que vocês entendessem um pouco desse pantachaço, que a gente pudesse se lembrar um pouco disso, bem resumido, para que vocês pudessem entender sobre o tratamento de patologias isquêmicas. Então, quando a gente fala de angina ou angor, é essa dor torácica opressiva que se irradia para o braço esquerdo e pode gerar mal-estar, né? Essa angina, nós classificamos de acordo com o momento que eu acabei de dizer para vocês, o momento da formação dessa placa. Uma angina estável, ela é uma angina que se limita à formação da placa de ateroma, ou seja, é uma dor que ocorre apenas quando o paciente está fazendo exercícios, quando está fazendo esforço. É uma dor que se alivia com o uso de fármacos, tá? Principalmente a nitroglicerina. É uma dor que dura menos de 20 minutos, que se irradia para as costas, para o braço e para a mandíbula igualmente. E é uma dor que ela se expressa como disneia, falta de ar, fadiga. E eu quero que vocês sempre se lembrem isso. Angina estável se associa a essa dor que está associada ao exercício, ao esforço. Agora, quando eu passo para uma angina inestável, há um câmbio, uma mudança de classe funcional. Esse paciente que antes podia tranquilamente subir uma escada, escovar o cabelo, ou até mesmo fazer atividades simples diárias, ele agora vai ter uma sintomatologia, e a essa sintomatologia nós chamamos de angina inestável. Mudança de classe funcional. Ela não se alivia com repouso e ela não se alivia com a administração de fármacos, tá? A duração é maior de 20 minutos, ela também se irradia para a espalda, para os braços e para a mandíbula. Só que a questão é, ao ser um síndrome coronário agudo, a angina inestável, ela pode evoluir a um infarto agudo do miocárdio ou a uma morte súbita. Lembrando que eu estou tendo uma obstrução completa do meu vaso, deixando um tecido isquêmico. Portanto, essa sim é uma evolução que a angina inestável pode gerar. Então, as zonas do infarto vão ser determinadas, vocês vão ver isso muito bem lá em interna, vão ser determinadas por qual artéria que está sendo obstruída. Qual das artérias que nós conhecemos que está sendo limitado o fluxo, ok? E de acordo com essa artéria, nós vamos entender ou compreender qual é o local, a região anatômica afetado por esse infarto, por essa isquemia. Tá bom? Então, vamos entender agora, de forma geral, o que seria essa cardiopatia isquêmica. É a partir desse conhecimento que a gente vai identificar quais fármacos que eu posso utilizar para tratar uma cardiopatia isquêmica. Galera, quando vocês escutarem cardiopatia isquêmica, lembrem-se dessa balancinha, que é literalmente o desequilíbrio entre o aporte de oxigênio e a demanda de oxigênio. É um coração que está demandando oxigênio, mas ele não tem de onde tirar esse oxigênio. Esse desbalance, essa diminuição do oxigênio e o aumento da demanda
vai fazer com que esse tecido se torne um tecido isquêmico, sem aporte de oxigênio. E o que isso pode gerar? Isso pode gerar mudanças metabólicas, mecânicas, elétricas e, por último, clínicas, que é o que a gente já falou lá, por exemplo, do angor ou da angina. Quando eu falo para vocês efeitos metabólicos, vocês precisam entender que um tecido, quando ele não é aportado de forma suficiente com oxigênio, ele começa a ativar uma via de glucólise anaeróbias. E a gente sabe que o anaeróbio, ele forma lactato como resultado. Não só lactato, como também produtos radicais, produtos reativos de oxigênio. E esses produtos são tóxicos para o nosso tecido, fazendo com que aumente a permeabilidade das nossas células, aumentando o passo, né, a entrada de cálcio e promovendo uma vasoconstrição dos meus vasos. Vasos, quando eles estão com células contraídas, eles aumentam a sua resistência, diminuem o seu calibre, causando, portanto, necrose celular. Imagine, eu já estava com aporte deficiente e agora, provocando uma vasoconstrição, eu potencializo esse processo isquêmico. E é aí que nós vamos encontrar a necrose celular, a necrose do tecido, a morte do tecido. Então, os fármacos, eles têm que atuar em algum local aqui, seja nesse lado de aportar mais oxigênio, ou seja no lado de diminuir a demanda do coração, fazer com que ele exija menos do nosso sistema, tá? Então, nós vamos entender esses dois lados que a gente pode tratar em uma cardiopatia isquêmica. Então, olha só, galera. Quais são as causas que vocês podem pensar entre diminuição do aporte e aumento da demanda? Bem, a principal coisa que tem que vir na cabeça de vocês quando nós falarmos de diminuição do aporte de oxigênio é a ateromatose coronária. É a formação de placa de ateroma. Porque essa obstrução por placa de ateroma, como a gente explicou no início da aula, ela inibe a liberação, o passo de hemoglobina carregada de oxigênio pelo meu vaso. Portanto, ela é uma das causas, a principal causa de diminuição do aporte de oxigênio, levando, portanto, a uma cardiopatia isquêmica. Outra coisa são os espasmos coronários, alterações da microcirculação, embolismo coronário, quando o êmbolo se mete aqui nesse vaso e esse vaso se torna oclusivo, tá? Malformações congênitas, anemia severa, que é quando eu não tenho suficiente hemoglobina para transportar o oxigênio. Hipóxia severa, quando esse paciente está submetido a baixas quantidades externas de oxigênio, tá? Então, todos esses pontos são pontos importantes para que a gente possa entender quais são as causas de cardiopatia isquêmica que pesa mais para o lado do aporte de oxigênio. Agora, e o que faz que o meu coração se torne mais demandante? Que ele passe a demandar mais de quantidade de oxigênio? Miocardiopatias hipertróficas, estenose aórtica, taquiarritmias, cardiopatia hipertensiva, hipertiroidismo e sepsis. Aqui eu queria que vocês pensassem comigo, porque a principal causa de uma isquêmica por demanda de aporte, demanda de oxigênio, é a cardiopatia hipertrófica. Olha esse músculo hipertrófico. Como que ele demanda mais, né? Quando o músculo está hipertrófico, obviamente ele vai demandar mais de energia. Ele vai demandar mais de oxigênio. Portanto, sim, esse coração aqui, da direita, é um coração que demanda mais de oxigênio, tá? Podendo levar, aumentando a possibilidade de que desenvolva uma cardiopatia isquêmica, tá bom? Então, levem sempre em conta
esse balanço entre aporte e demanda, tá? A partir disso, nós vamos conversar um pouquinho sobre a terapêutica da cardiopatia isquêmica. Eu disse para vocês que eu preciso, então, de fármacos, eu preciso equilibrar essa balança, seja aumentando o aporte de oxigênio ou diminuindo a demanda de oxigênio, tá? Para que essa balança possa sofrer um equilíbrio. Então, quais são os fármacos que eu posso aumentar esse aporte de oxigênio? O mesmo seria eu falar, é só vocês fazerem uma associação, aumentar aporte de oxigênio seria o mesmo que dizer deixar esse vaso menos oclusivo, deixar esse vaso mais livre, ou aumentar o diâmetro, o calibre desse vaso, certo? É a mesma coisa, porque se eu aumento esse calibre, se eu diminuo a resistência desse vaso, automaticamente eu vou permitir com que hemoglobinas passem e irriguem o meu tecido cardíaco, tá? Então, sempre quando a gente falar fármacos que aumentam o aporte de oxigênio, são fármacos que vão permitir esse tipo de mecanismo. E quais são eles? Os bloqueantes de cálcio, as estatinas, os fibrinolíticos, os antiagregantes, os IECA e os antianginosos. Eu queria que vocês pensassem comigo o seguinte: bloqueadores de cálcio, nós vamos ver daqui a pouco, mas os bloqueadores de cálcio produzem uma vasodilatação. Então, automaticamente, eu vou permitir que esse vaso, nesse vaso, passe mais sangue. Estatinas, nós vamos ver na próxima aula, eles estão interferindo no processo de formação de placas de ateroma, no acúmulo de gordura. Então, ao inibir esse acúmulo de gordura, eu também permito um melhor aporte de oxigênio. Os fibrinolíticos, eles quebram as redes de fibrina, permitindo com que haja menos processos de coagulação nesses vasos. Portanto, eu aumento o aporte de oxigênio. Os antiagregantes evitam com que essas plaquetas se agreguem nos meus vasos. Portanto, eu aumento a chance de aportar mais oxigênio. Os IECA fazem vasodilatação, diminuem a pressão arterial, fazem com que haja menos dano vascular. Então, também provocam um aumento do aporte de oxigênio. Tá? Então, percebam, todos esses que nós estamos comentando vão fazer esse papel de aumentar o aporte de oxigênio. Já pelo outro lado, nós precisamos de fármacos que diminuam a demanda desse meu coração, provoquem um relaxamento da estrutura cardíaca, para que esse meu coração exija menos, para que esse meu coração tenha menos atividade, para que ele não chegue ao extremo de preferir uma via de glucólise anaeróbia por necessidade, por extremo de necessidade. Então, aqui nós temos os beta-bloqueantes, os bloqueadores de canais de cálcio e os nitratos, que nós vamos ver agora, tá? Então, essa é a lógica, é o pantachaço geral da nossa aula de hoje, tá bom? Isso aqui eu preciso que vocês levem mesmo para a prova. Saber essa diferença entre as funções e os fármacos que eu posso utilizar no tratamento de patologias isquêmicas. Tá? Vamos começar com o nitrato? Gente, o nitrato, os nitratos, né? São fármacos super famosos porque eles geram óxido nítrico. Eles estimulam a liberação de óxido nítrico. O mecanismo de ação, portanto, dos nitratos é gerar óxido nítrico e para a produção de vasodilatação. Vocês sabem que o óxido nítrico é um dos principais vasodilatadores que nós temos. Quando ele é liberado, ele aumenta o GMP cíclico, que por sua vez ativa uma cascata de proteínas, né, entre elas a proteincinasa G, que vai diminuir o cálcio dentro das minhas células e, portanto, vai promover o relaxamento das minhas células vasculares. Só que a questão é que os nitratos, eles têm uma especificidade para a circulação venosa
Cuidado com isso, tá? Na questão de prova, eles podem perguntar para vocês qual é a atuação, onde que é a atuação dos nitratos? Na circulação venosa. Porém, em altas doses, eles também podem provocar vasodilatação arterial, tá? Em altas doses. Mas em baixas doses, em doses estándar, eles são considerados vasodilatadores venosos. E o que isso vai me gerar? Se eu provoco uma vasodilatação das minhas veias, eu vou ter menor ingresso de sangue no meu coração. Eu diminuo o fluxo de sangue no meu coração. Diminuindo, portanto, galera, a necessidade do coração de bombear tanto sangue. A vasodilatação, o relaxamento das minhas veias, permite com que esse coração seja menos requisitado, haja uma menor demanda de energia, tá? É isso que eu quero que vocês tenham bastante consideração sobre o uso dos nitratos. Portanto, quando que eu vou usar os nitratos? Para tratar ou para prevenir anginas de peito. Porque a angina, que eu tinha falado para vocês nessa diapo aqui anterior, a angina, o que está passando é uma obstrução fixa, uma obstrução com vaso estenótico. Se eu promovo uma relaxação desse vaso, eu, consequentemente, permito com que esse vaso se torne mais permeável ao sangue, mais permeável ao oxigênio, tá bom? Então, a utilidade principal dos nitratos é a profilaxe e o tratamento de angina de peito. O que mais que eu posso usar ela? Para insuficiência ventricular esquerda, né, mais especificamente, e para fissuras anais. A gente sabe que as fissuras anais, elas se dão por por sangrados, né, por aumento do fluxo na região anal. Então, se eu faço uma vasodilatação das regiões anais, eu também permito uma menor perda de sangue na região anal. Tá? Mas o que eu quero que vocês fiquem da aula de hoje realmente é a utilização para profilaxis e tratamento de angina de peito. Questão de prova, tá? É essa diapozinha aqui. Queria que vocês raciocinassem comigo os efeitos adversos dos nitratos. Todas as vezes que a gente falar sobre vasodilatação, e essa vasodilatação não é uma vasodilatação específica, a gente tem que pensar quais são os efeitos que isso pode provocar em todas as regiões do meu corpo. Vocês têm que pensar que quando eu vasodilato, eu estou aumentando a estase sanguínea, eu estou aumentando a visibilidade dos meus vasos. Portanto, e eu também estou aumentando a coluna de líquido dentro dos meus vasos. Portanto, o que vocês vão ver como efeito adverso dos nitratos são todos aqueles efeitos que estão associados à vasoconstrição de forma geral. Perdão, a vasodilatação de forma geral. Consertem, por favor, essa palavrinha que eu coloquei. Certo? A vasodilatação de forma geral. Então, nós teremos aqui cefaleia por estases no sistema nervoso, tá? Essa vasodilatação no sistema nervoso. Rubor facial. Hipotensão arterial. Claro, eu relaxei todo o meu sistema venoso, causa hipotensão, tá? Taquicardia. Metahemoglobinêmia. Olha aqui como vem o paciente. Vem com esse rubor facial, tá? Por vasodilatação. Tá bom? Eu quero que fique bem claro para vocês. Questão de prova. Principalmente cefaleia, rubor e hipotensão são efeitos adversos relacionados com o uso de nitratos. Tá bom? E qual outro tipo de pergunta que pode aparecer para vocês? Quais são as apresentações dos nitratos? Como que os nitratos podem ser apresentados? Bem, eles podem ser apresentados como nitroglicerina,
dinitrato de isosorbida ou mononitrato de isosorbida. Qual a diferença entre elas? Vamos lá. As nitroglicerinas, elas têm vários tipos de apresentação. Sublingual, via oral, intravenosa, por sprays e por partes, tá? E o interessante dela, galera, é que ela tem uma ação rápida. Então, o que vocês acham? Se chega um paciente numa guarda, requerindo os cuidados porque ele está com uma angina, com uma dor agora, nesse exato momento, ele cursa com uma dor. Vocês acham que seria mais interessante eu dar um fármaco mais rápido ou um fármaco mais de longa duração? O que vocês acham? Mais rápido? Mais rápido? Exatamente. Então, a nitro, o benefício dela é de ser de curta duração. Ela me dá a possibilidade ao ter uma rapidez no seu processo de ação, eu consigo melhorar a sintomatologia. Fica tranquila, Bia. Já o dinitrato de isosorbida, ela tem uma apresentação apenas sublingual e via oral, tá? E o mononitrato de isosorbida, ele tem a apresentação também sublingual e por via oral. Nesse caso, ele não tem um primeiro passo hepático. Então, o mecanismo dele, ele é mais prolongado. Gente, uma coisa que eu queria que vocês entendessem dessa diferença desses três é o seguinte: o que vai mudar em cada um desses aqui, na nitroglicerina, dinitrato e mononitrato, na substância química em geral, é o número de nitratos, tá? Então, aqui é um só, isso aqui, o dinitrato são 2, e o nitro é variável, tá? A presença desses grupos de nitrato. Então, eu quero que vocês saibam, pelo menos, que existem essas 3 apresentações: dinitrato, mononitrato e nitroglicerina. Então, Paulinha, vamos para... Oi. o que é essa formulação em partes? Que eu não sei o que é isso. Em partes, vou te mostrar agora. Você já deve ter visto para tratamento de cessação tabáquica. Pessoas que querem acabar com o hábito de tabaco. Eles usam os Sim, fármacos em partes. Já viram? adesivos, não é? Exatamente. Exatamente. Eu vou colocar para vocês aqui uma fotinha, tá? Olha um exemplo aqui. Conseguem ver aqui essa minha tela? Olha, é um parte, tá vendo? É um adesivo que você coloca. É uma das formas que a gente tem de administrar a nitro. Tá bom? E aí embaixo, como reação adversa, tem essa meta-hemoglobinemia, não sei. O que seria isso? Vamos lá. Meta-hemoglobinemia. Peraí que eu vou só... A meta-hemoglobinemia, Bárbara, é quando eu tenho pouco aporte de hemoglobina rica em oxigênio. Certo? Eu tenho hemoglobina, está presente a hemoglobina, mas essa hemoglobina, ela está com pouca porcentagem de oxigênio. Lembra que a hemoglobina, ela tem a capacidade de se unir ao oxigênio. Uma vez que eu não tenho mais essa capacidade de união, eu tenho uma meta-hemoglobinemia. É aquele clássico paciente que chega bem cianótico. Por quê? Ou azul, né? Por quê? Porque as hemoglobinas desse paciente estão ausentes de oxigênio. Tá? Fica claro para você? Sim.
É isso. Metemoglobinemia é essa incapacidade que a hemoglobina tem de carregar esse oxigênio, essa molécula de oxigênio. Várias coisas na vida, vocês vão ver muito isso em tóxico, são capazes de provocar metemoglobinemia. Vários. Inclusive, alguns fármacos e alguns, como é o caso da nitroglicerina, como também algumas drogas, tá? Algumas drogas ilícitas. Elas podem provocar essa meta-hemoglobinemia. Então, agora nós vamos fazer repassos, né, de todos os outros fármacos que nós já havíamos visto nas aulas anteriores, que se repetem no tratamento para insuficiências, para cardiopatias isquêmicas, tá bom? E vamos deixar estatinas e antiagregantes plaquetários para que a gente possa desenvolver o mecanismo deles nas próximas aulas, tá bom? Principalmente as estatinas. Bárbara, se você tiver necessidade de saber estatinas antes, me fala que eu posso gravar um vídeo, nem que seja eu e você sozinhas, para eu te explicar essa parte de estatinas, tá bom? Tá, obrigada, Da sua Paulinha. prova. Por nada. Por favor, não deixe faltar nada. Não vamos deixar faltar nada. Eu quero que vocês sejam bem transparentes para que a gente possa concluir tudo. Tá, galera, então vamos repassar o que a gente já tinha visto, né? Os beta-bloqueantes, os IECA e os bloqueantes cálcicos. Fármacos que também estavam naquela nossa listinha lá de utilidade para a gente tirar esse desequilíbrio da nossa balança, tá bom? Então, nós vamos saber um pouquinho de novo, né, sobre o uso desses fármacos para o caso de cardiopatias isquêmicas. E ECA, acho que vocês já devem ter cansado de me escutar falando de ECA, né? Esse inibidor da enzima convertidora de angiotensinógeno, que são os exemplos dos april, enalapril, captopril, ok? Que tem uma ação, que tem um uso tanto para o que a gente está falando hoje, tá? Que são as cardiopatias isquêmicas, como também para insuficiência cardíaca, para hipertensão arterial, para nefropatia diabética. Lembrem-se disso, é uma ótima utilidade para os IECA. E uma coisa importante é que os IECA, eles têm a capacidade de diminuir a mortalidade, tá? A morbimortalidade por eventos cardíacos. A questão é que essa IECA, ela não pode ser administrada para embaraçadas, por quê? Porque ela atravessa a placenta, tá? Ela é teratogênica, embriogênica. Ela não se metaboliza e ela provoca a sua eliminação é dada por via renal, tá bom? Renal. Qual é a grande importância aqui? Se eu estou inibindo todos os meus processos de vasodilatação, de vasodilatação, eu tenho que me lembrar que esse fármaco, ele vai provocar, portanto, alívio à demanda. Ela vai provocar alívio ao transporte de oxigênio, permitir com que esses vasos agora se tornem permeáveis para o oxigênio, para a hemoglobina, tá? E os efeitos adversos, portanto, serão hipotensão profunda. Claro, eu estou fazendo uma vasodilatação. Insuficiência renal. Por quê? Porque ele aumenta o tono da artéria eferente, tá? Perdão, inibe o tono da artéria eferente. Tosse seca e persistente por conta da inibição da degradação de bradquinina, certo? Que vai causar esse processo de febre seca, irritativa. Angioedema, erupção e congestões das vias aéreas, tá? Sendo caracterizada também por essa tosse. E o mais importante de tudo, hiperpotassemia. Hiperpotassemia. E ECA aumenta de forma bem importante os níveis de potássio, tá? Então, saibam disso. Por que saber disso? Porque sabendo desses efeitos, vocês já conseguem lembrar de quais são as contraindicações. Embaraço, estenose bilateral, hiperpotassemia maior de 5,5,
Ou seja, um paciente que já está com muito potássio, eu contraindico. E fração glomerular, né, comprometida. Tá bom? Então, isso aí é extremamente importante. Lembrem-se, não posso dar IECA para embaraçadas. Tá? Pode vir uma questão de prova para isso. Então, percebam, gente, se eu inibo todo esse processo de vasoconstrição que o meu sistema renina-angiotensina-aldosterona provoca, obviamente eu estou fazendo um processo de relaxação vascular. E esse processo de relaxação vascular está dentro desse critério, aportar mais oxigênio para o meu tecido, tá bom? Apesar dos efeitos adversos. Então, essa aqui era a imagenzinha, né, que a gente falava sobre a captopril e nalapril. Falávamos também da contraindicação para hiperpotassemia, para creatinina alta, para mulheres embaraçadas. Falávamos que, como efeito adverso, provoca hipotensão arterial, tosse seca e persistente, hiperpotassemia, tá? Teratogenicidade, beleza? E como benefício, ele diminui a morbimortalidade por patologias cardíacas, né? Por insuficiência cardíaca, por cardiopatias isquêmicas, tá bom? Como é o caso da aula de hoje. Bloqueantes cálcicos. Então, vamos lá. Os bloqueantes cálcicos, que é outro tema que a gente já tinha trabalhado também lá em insuficiência cardíaca, são importantíssimos porque o que eles fazem é antagonizar o cálcio, a entrada do cálcio nas nossas células. E qual é o canal que os bloqueantes cálcicos vão inibir? Os canais do tipo L, que são os canais lentos do nosso sistema cardíaco, das nossas células, perdão. Então, ao bloquear os canais de cálcio, a estimulação da contração celular vai ser menor, vai ser inibida, tá? Promovendo, então, relaxação da minha atividade celular. Só que nós temos dois tipos de bloqueantes cálcicos. Os dihidropiridínicos e os não dihidropiridínicos. Qual era a regra que eu falava para vocês? Gente, os dihidropiridínicos têm afinidade por vasos periféricos. Portanto, a ação dele está voltada para a vasodilatação periférica. Ele tem quase um efeito nulo sobre o coração. A grande questão é que ao provocar uma vasodilatação periférica, ele pode provocar de forma reflexa uma taquicardia. Porque o que o coração entende? Ele entende que, não está tendo suprimento periférico. O sangue está estático. Então, vamos trabalhar. E aí começam-se as atividades de taquicardia reflexa. Aqui em patologia isquêmica, eu não quero esse tipo de atividade. Eu não quero demandar mais do meu coração. Então, portanto, que quando a gente escolhe entre dihidropiridínicos ou não dihidropiridínicos para o tratamento de angina, né, que é o quadro que nós estamos falando hoje, nós vamos preferir os não dihidropiridínicos por ter uma melhor resposta no que diz respeito a esses reflexos, a essas respostas reflexas, tá bom? Os não dihidropiridínicos têm uma atividade melhor no tecido cardíaco e ele não vai causar essa vasodilatação tão extrema. Portanto, ao não causar uma vasodilatação tão extrema, ele não vai causar um efeito reflexo, tá? Ele não vai demandar do coração, muito pelo contrário, ele vai promover um maior aporte e uma maior relaxação do tecido cardíaco. O que eu quero que vocês saibam, então, levem da aula de hoje. Os representantes dos dihidropiridínicos ainda não são de preferência com respeito aos não dihidropiridínicos. Nós preferimos os não dihidro para tratar patologias isquêmicas, principalmente a angina, tá bom? A angina.
Bem, então, vamos para os aspectos gerais dos bloqueantes cálcicos. São divididos em dois grupos, os de hidro e os não dihidropiridínicos. Pergunta de prova, eles podem perguntar para vocês os representantes. Lembra que os dihidropiridínicos são terminados em dipina, tá? Então, a amlodipina é um exemplo importantíssimo desse grupo. E os não dihidropiridínicos, que é o verapamilo e o diltiazem. O mecanismo de ação é bloquear os canais L, tá? Impedindo a entrada de cálcio, beleza? Nas nossas células. E que a absorção, ela é dos dihidropiridínicos é oral e não hidropiridínicos intravenosa. Tem uma alta união à proteína, tem um metabolismo hepático e uma excreção renal e biliar. Gente, os bloqueantes cálcicos causam como efeitos adversos a hipotensão. Como todos os outros que nós vimos até aqui, ele causa hipotensão ao fazer esse processo de vasodilatação. E pode provocar um rebote simpático. Olha o que eu disse para vocês aqui anteriormente. Ele provoca uma taquicardia reflexa, uma ativação desse sistema simpático em detrimento dessa vasodilatação. Então, os dihidropiridínicos, eles promovem, como forma reflexa, paradoxica, o processo de taquicardia reflexa, tá? Aumentando, então, o processo de isquemia. Por quê? Porque eu acabei de falar para vocês que aquela balança, ela não pode pesar mais ainda para a demanda. Se eu estou demandando do meu coração, essa isquemia, ela vai ser potencializada, ela vai piorar, tá bom? Então, por essa razão, que nós vamos evitar esse uso de hidropiridínicos e preferir o uso não de hidropiridínicos, tá bom? Ainda que na lógica pareça muito mais que o de hidropiridínico vai ser utilizado, mas a gente tem que pensar nessa resposta reflexa, nessa excessiva atividade que a de hidropiridínica pode fazer a nível dos vasos. Fica claro para vocês isso? É porque na aula que foi só a parte do bloqueante cálcico, eu tinha entendido exatamente ao contrário, que é o que você tinha falado agora, que eu usaria o dihidropiridínico, porque se eu vasodilato, melhora a situação de angina, né? Ele seria um antianginoso. Exato. Só que a questão é, nós estamos falando agora de... Eu vou te mostrar uma tabelinha aqui rapidinho. Peraí, só abrir ela. Aqui. Quero mostrar uma tabelinha para vocês. Acho que eu achei. É porque é o seguinte, Bárbara, quando nós falamos de angina, naquele momento, a gente estava falando de uma angina estável, uma angina de esforço, ok? Quando nós falamos de eventos agudos, ou seja, anginas inestáveis, a nossa utilidade, o que a gente vai preferir é que não me gere consequências reflexas. Então, realmente, os hidropiridínicos promovem uma melhor vasodilatação. Teoricamente, eles são considerados antianginosos. Porém, por conta dos efeitos adversos, em eventos agudos de angina inestável, nós vamos preferir os não dihidropiridínicos. Aquela diapo não está errada, ela está certíssima. Por quê? Porque falar que ele é um antianginoso está coerente, é isso mesmo. Só que diante de um quadro de esforço, de uma angina estável, certo? De uma angina estável. Agora, aqui, onde o paciente está em um quadro de angina inestável, o nosso uso vai ser o não dihidropiridínico. Fica claro para você isso? Agora sim. Pronto. O que eu não quero é potenciar um paciente que já está em estado agudo
Eu não posso potencializar outros efeitos nele. Eu não posso gerar uma taquicardia reflexa nele, correndo o risco de que ele corra um choque, por exemplo. Tá bom? A tabelinha que eu queria mostrar é uma tabelinha de um protocolo. Eu vou mandar lá no grupo depois para vocês verem. Eu vou mostrar essa tabelinha agora, que aí já fica gravado para quem quiser tirar um print ou alguma coisa assim. E também para a sua prova. Olha. Aqui. Mostrar para vocês. Nesse consenso, né, nesse consenso sobre essa diferença entre angina estável e angina inestável, nós vimos que nós temos a angina de esforço, que é a angina estável, né, que é somente quando o paciente realiza esforço. E aqui sim, nós vamos usar o quê? As dihidropiridínicas, tá? Aqui ele escrita, tá vendo? Então, amilodipina, felodipina, nifedipina. Já no caso das anginas de esforço, em repouso, olha o que a gente vai usar? Os bloqueantes cálcicos não dihidropiridínicos, tá bom? Então, em situações agudas, a nossa preferência vai ser aquele que não me cause mais efeitos adversos. Tudo bem? Então, aqui sim, na de repouso e na inestável, nossa escolha vai ser os não dihidropiridínicos. Tudo bem? Sim. Perfeito. Então, com isso, a gente. Então, Oi. essas medicações são tomadas de uso contínuo ou só quando tem sintomas? Não, só quando tem síntoma. Eu manejo essa em particular, né? Peraí, rapidinho. Os bloqueantes. Depende muito do paciente, Arieta. A gente pode manejar ele por um quadro, por um tempo específico e ver como anda, né? Como esse paciente anda. Ou a gente pode, se for um paciente que realmente tem uma angina comprovada, a gente pode manter ela. Agora, a nitroglicerina, não. A nitroglicerina é para manejo, para controle do paciente apenas sintomatológico. Ah, sim, tipo os resgates da asma. Exatamente. Tipo os resgates da vida. A nitroglicerina, vocês já devem ter visto alguém, um avô, um pai, não sei, um tio, usar a nitroglicerina. Senti uma dor no peito, uma dor anginosa, e aí vai e toma o remedinho sublingual. Né? É o clássico quadro, que é esse resgate para essas situações de dor, né? Graças a Deus, nunca vi ninguém ter que usar isso, não. Ah, amém. Tá, então, como indicações dos bloqueantes cálcicos, a angina de esforço, a angina inestável, tá? Acabei de falar para vocês. Angina de esforço, qual que a gente usaria, Bárbara? Na angina de esforço? Os dihidropiridínicos. Perfeito. E as inestáveis, que é o carinha lá de repouso? Ou não dihidropiridínicos. Os não dihidropiridínicos, tá? A gente também pode usar ele para enfermidade de Raynaud. Não sei se vocês sabem da enfermidade de Raynaud, que é aquele pessoal que tem vasoespasmo na região periférica e começa a ficar com a mão vermelha, violeta, branca, né? Tem uma mudança que chama signo da bandeira francesa. A gente também usa bloqueantes cálcicos, tá bom? Hemorragias subaracnoideias também, para diminuir o fluxo de perda sanguínea cerebral, nós também usamos os bloqueantes cálcicos. Essa imagem, eu gosto muito dela para a gente poder identificar pelo menos os dihidropiridínicos, não, os não dihidropiridínicos e os dihidropiridínicos, né? Os não dihidropiridínicos, eles têm uma ação mais que nada sobre o coração, sobre o músculo cardíaco, sobre as células cardíacas. E a vasodilatação dela não é uma vasodilatação tão intensa, é uma vasodilatação mais branda, tá? Enquanto os dihidropiridínicos, a dilatação é mais intensa, é mais pesada, tá bom? E ela tá mais relacionada com as células periféricas, tá? Com os vasos periféricos.
Em que situação que eu uso os bloqueantes cálcicos, então? Eu uso em situações de hemorragias subaracnoideias, em situação de angina, olha essa mulher com esse peso, com esse material pesado no peito, angina, tá? Angina estável e inestável, olha aqui ele sentindo a dor no peito. A gente usa também para migrânia, olha esse cara batendo na cabecinha, né, a migrânia. Nós também usamos para insuficiência cardíaca, tá? Como efeito adverso, nós temos taquicardia reflexa, nós temos bloqueio, né, constipação, é um dos efeitos adversos dos bloqueantes cálcicos, é a constipação, edema periférico, hipotensão, o rebote, né, que é a taquicardia reflexa, tá bom? E aí nós vamos falar agora, dar um nosso repasso para os bloqueantes, os beta-bloqueantes. Eu quero que vocês levem muito bem essas partes de beta-bloqueante, saibam bem beta-bloqueante. Porque é uma questão ganha, né? Os beta-bloqueantes é fácil a gente saber da classificação, fácil apresentar, porque nós sabemos que os beta-bloqueantes, eles vão bloquear as nossas células simpáticas, né? Que são os receptores beta. Nós temos receptores beta do tipo beta 1 e beta 2, como nós falávamos na aula de insuficiência cardíaca, que tem localização de ação diferentes. Enquanto o beta 1 tem uma localização sobre o nosso coração, o beta 2 tem uma ação sobre o nosso músculo liso, tá? Então, por isso que a gente tem que pensar nos beta-bloqueantes como sendo um agente que equilibra a nossa balança. Por quê? Porque ao fazer esse bloqueio das células musculares lisas dos nossos vasos, eles aumentam, relaxam a nossa função cardíaca, relaxa a função dos nossos vasos, diminui o requerimento por energia, por oxigênio. E além disso, nós vimos também que os beta-bloqueantes, ao ter uma ação sobre o coração, ele diminui as propriedades cardíacas. Então, aquele coração que tinha que fazer muita força para trabalhar, agora ele vai ser relaxado. Ele vai ter uma vantagem sobre o compliance cardíaco. Diminuição do compliance cardíaco, tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Bloquear esses receptores é fazer todos esses efeitos contrários do que estão mostrando aqui. Se eu sei que o beta 1, que está localizado no coração, aumenta propriedades cardíacas como cronotropismo, inotropismo, automatismo, dromotropismo, eu sei, então, que os bloqueantes de beta vão inibir essa atividade cardíaca. Já no músculo liso, eu sei que os beta-bloqueantes também vão fazer todo o inverso do que nós estamos vendo aqui. A função, o que eu queria que vocês levassem daqui, é que para a cardiopatia isquêmica, o que eu quero fazer é bloquear esse cara. Eu quero diminuir a ação desse cara, do beta 1. Por quê? Porque, como eu disse, eu quero diminuir o requerimento, a demanda por energia, por oxigênio. Então, lembrem-se como classificar os simpático-miméticos, os beta-bloqueantes. Eu segrego, né, separo entre primeira geração, segunda geração e terceira geração. Dentro da segunda geração, nós temos aqueles que são apenas não seletivos. Portanto, tem seletividade tanto para beta 1 quanto para beta 2. Nadoprolol, propanolol, timolol e sotalol. Já nos de segunda geração, nós temos aqueles que têm uma seletividade sobre beta 1. Portanto, esses são os nossos preferidos para o tratamento de cardiopatias isquêmicas, porque eu quero diminuir esse trabalho, essa propriedade cardíaca. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? O que eu sei? Que eles são cardioseletivos e cardioprotetores. Tá bom? Quais são os exemplos? Atenolol, bisoprolol, esmolol e metaprolol. Depois, na terceira geração, nós temos os não seletivos e os com seletividade, tá?
que aqui entra o carvedilol, o labetalol, o celiprolol e o nebiprolol. Tá bom? Outra forma de classificar, que eles também tomam muito para vocês, é falar sobre a diferença de solubilidade entre os beta-bloqueantes. Então, nós temos aqueles beta-bloqueantes que são lipossolúveis e aqueles beta-bloqueantes que são hidrossolúveis, tá? É aqui que eu queria que você tivesse, Bárbara, na aula, naquela última aula, perto da sua prova, para a gente poder comparar os lipossolúveis dos hidrossolúveis. Quando nós falávamos de beta-bloqueantes que são lipossolúveis, nós estamos falando sobre aqueles que têm uma grande capacidade de atravessar o nosso sistema nervoso central. Tem uma ótima passagem sobre membranas, por ser lipossolúveis. Então, aqui nós temos o propanolol, metoprolol e serbiprolol, tá? Então, uma ótima passagem por as nossas membranas e o nosso sistema nervoso central. Já no caso das hidrossolúveis, ela não sofre o primeiro metabolismo hepático, ela tem uma biodisponibilidade mais diminuta com relação ao consumo de alimentos, associado a alimentos, e ela tem, principalmente, um menor passo pelo nosso sistema nervoso central, por ser hidrossolúvel, tá? E como exemplo, nós temos o atenolol, o esmolol, o nadolol e o sotalol. Como regra mnemotécnica, a gente tinha visto o Atenas, né? Atenas de AT de atenolol, o E de esmolol, o N de nanolol e o S de sotalol. Então, os efeitos adversos eu pedia para vocês para não decorarem, para tentarem aprender esses efeitos adversos, porque se eu sei que eu estou provocando um bloqueio de atividade cardíaca e de atividade do músculo liso vascular, e de todas essas atividades que a gente tem aqui, claramente a gente pode pensar no oposto como sendo o efeito adverso. Então, se eu inibo o processo de atividade cardíaca, bradicárdia. Se eu inibo e alivio até mesmo a recepção do meu marca-passo, o meu marca-passo elétrico, eu tenho bradiarrítmia. Broncoconstrição, fadiga, perturbação do sono, prolongação da hipoglucemia, disfunção sexual nos homens, tá? Principalmente nos homens, e várias outras interações farmacológicas que podem potencializar qualquer outro quadro que vocês estão vendo aqui anteriormente. Bradicárdia, dislipidemia, disglucemia, bradiarrítmia, tá? Então, é mais para a gente poder pensar nesses efeitos adversos, tendo em consideração os efeitos que tem os beta-bloqueantes. Tá bom? Uma coisinha, os beta-bloqueantes, eles não são úteis para angina de repouso e para vasoespasmos. É uma afirmação que eu coloquei. Então, qual droga vocês acham melhor eu usar numa angina de repouso e num vasoespasmo? O que vocês acham? Dos bloqueantes cálcicos? Boa, aham. Os bloqueantes cálcicos. Qual seria? Os de hidropiridínicos, como a amlodipina? Não, nós estamos falando dos. Lembra que era os de repouso, ou seja, mais grave, lembra? Ah, é. É o contrário, os Isso. não de hidropiridínicos. Perfeito, exatamente. Então, nesse caso, no caso de anginas de repouso e anginas inestáveis, né, que está dentro da classificação de anginas inestáveis, lembra que nós usamos fármacos mais que provoquem menos efeitos adversos. Então, bloqueantes cálcicos não dihidropiridínicos e outros que a gente não pode esquecer, que são as nitroglicerinas para diminuir a sintomatologia, para abaixar a sintomatologia. Tá bom? Fica claro? Sim. Os beta-bloqueantes, eles não são efetivos.
Eles são efetivos em pacientes com uma sintomatologia mais crônica, com uma angina mais estável. É o caso, foi o que a Arieta me perguntou. A gente deixa esse paciente com a nitro? A nitro, sim, a gente pode deixar, mas o melhor para a gente deixar são os beta-bloqueantes nos pacientes com angina estável, tá? Porque esse beta-bloqueante, ele vai ter uma ação sobre essa demanda, ele vai diminuir o compliance, mas como uma resposta aguda, nem tanto, ele não vai ser efetivo, ele não vai ter efetividade, tá bom? Então é isso, galera, serviu mais como um repasso para a gente ver bem nitroglicerina, que pode ser realmente uma questão de prova. O que falta para a gente dessa lista de fármacos utilizados no processo de isquemia cardíaca são as estatinas e a antiagregação plaquetária, que eu já adianto para vocês que são fármacos que nos levam a inibir o processo de formação de placas de ateroma. Porque se eu formo placa de ateroma ou se eu formo agregação plaquetária, eu estou estimulando o processo de aumento da resistência vascular. E eu não quero isso, porque eu já tenho um tecido isquêmico. Eu não quero potencializar essa diminuição do aporte sanguíneo, tá? Por isso que as estatinas e antiagregantes estavam localizados nessa parte, nesse lado da nossa balança, no lado do aporte de oxigênio. Tá bom?